Boa noite. Como aumentar a produtividade na Amazônia sem desmatamento é o tema da nossa conversa de hoje. E a gente vai ter como convidado a Maxiele Bergamin e o Paulo Barreto. Eu, José Neto, vou ser o moderador dessa conversa e a Simone está aqui com a gente, traduzindo tudo para Libras. É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse tema super importante. Hoje, na nossa live, a gente vai falar, né, sobre como aumentar a produtividade na Amazônia sem derrubar a floresta. Esse é o segundo debate que a gente está conversando de uma série de lives, né, chamada Propostas para Conservar, Desenvolver e Restaurar a Amazônia, que foi criado para comemorar o mês do meio ambiente, agora em junho. Essa live de hoje ela estava prevista para 2 semanas atrás, mas por conta do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, a gente cancelou essa live, né, em homenagem a esses dois grandes amigos nossos e parceiros pela luta em defesa da Amazônia. O Amazon lamenta mais uma vez por esse ocorrido e a gente exige justiça, que esse caso desse assassinato seja investigado e que os envolvidos sejam punidos, né? A gente precisa que a Amazônia seja um lugar seguro para quem mora e para quem trabalha na Amazônia. Na semana passada, a gente também teve um probleminha técnico, então a gente cancelou a live da semana passada. Vamos remarcar daqui para frente. Mas hoje está funcionando e a gente vai trazer 2 convidados incríveis, que, como eu já falei, a Maxiele Bergamin e o Paulo Barreto, que vão se juntar a gente para essa conversa, e a Simone, que vai fazer a tradução em Libras. Então, nossos convidados já estão aqui na tela também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olá, boa noite. Eu vou começar me apresentando, depois eu vou apresentar vocês. E eu peço, se vocês puderem se autodescrever também, para a gente, além da transcrição em Libras, tornar essa conversa mais acessível para o máximo número de pessoas. Para quem não me conhece ainda, eu sou o José Neto. Na internet, eu sou conhecido como Zé na Rede. Sou indígena do povo Tupinambá, sou paraense. Há 8 anos trabalho com povos da floresta. E na internet eu falo sobre a Amazônia, sobre povos indígenas e também sobre cultura no geral. Eu sou um homem de cabelo liso, castanho escuro, olhos castanhos escuros também, pele morena clara, estou usando uma camisa cinza, um colar de voltas vermelho do povo Paité Suruí, e atrás de mim tem uma parede bege e um quadro, uma pintura com uma varanda. Vou começar apresentando, então, o Paulo. Deixa eu só pegar aqui a tua apresentação para falar tudo certinho, tanto de coisas que tu fazes, né? Então, a gente tem aqui o Paulo, que ele é pesquisador associado do Amazon e debatedor também. É engenheiro florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, e mestre em ciências florestais pela Universidade Yale, nos Estados Unidos. No Amazon, ele é autor de diversos estudos que falam sobre pecuária na Amazônia e ações de combate ao desmatamento. Além disso, ele atua como pesquisador no projeto Amazônia 2030. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. Olá, boa noite. Vai ser bom aqui conversar com vocês. Agora que eu faço a minha apresentação também, da descrição física. Tua autodescrição, por favor. Tá bom. Bom, eu sou branco, pouco cabelo, barba cinza, a grisalha aqui, eu uso óculos e estou aqui de blusa preta, estou num ambiente também parecido aqui com o fundo da José Neto, um ambiente bege, com uma cortina aqui do lado. Muito obrigado. E agora vou apresentar para vocês a Maxiele Bergamin, que é advogada, produtora rural e é a primeira mulher a presidir o Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas na gestão de 2021 a 2023. Além disso, ela escreveu um livro chamado Paragominas, a experiência para se tornar um município verde na Amazônia, e é uma das fundadoras da empresa Nativa Carbono. Boa noite, Maxiele. Boa noite, pessoal. Queria dizer logo um prazer que é estar aqui com vocês. Bem, eu sou também especialista em direito ambiental e por isso esse amor pela... Não por só porque eu moro aqui, mas estudo a Amazônia e estou envolvida nesse meio. Também vou me descrever, eu sou uma mulher de porte grande, uma mulher branca, de cabelo liso. Estou aqui num ambiente que tem um armário com muitos livros, tem a bandeira do Brasil atrás de mim, algumas folhagens. Estou vestida com uma camisa
meio lilás com rosa, e tem um sorriso largo, e com muita vontade de aprender aqui e trocar ideias. É muito prazer, Maxele, ter você aqui. Prazer. E por fim, não menos importante, nossa terceira participante da live é a Simone Dornelles, que está traduzindo tudo que a gente está falando para Libras desde o começo da nossa conversa. Ela é formada em tradução e interpretação para a língua brasileira de sinais e atua na área desde 2011. Muito obrigado, Simone, por tornar a nossa live mais acessível. E eu vou descrever ela, né? A Simone é uma mulher branca, tem cabelo ruivo, olhos castanhos, usa um óculos transparente, está usando uma blusa preta de manga comprida, com um casaco preto também, e no fundo tem uma parede na cor verde. Simone, pode dar boa noite aí para a gente? Muito obrigado. E agora que a gente já finalizou as apresentações, a gente vai dar início à nossa rodada de conversa, de perguntas, né, de bate-papo, para falar sobre como aumentar a produtividade na Amazônia sem desmatamento. E lembrando que quem está assistindo a gente pode mandar perguntas aí nos comentários, que no final, se der tempo, a gente vai trazer algumas perguntas para os nossos convidados responderem, tá bom? E para começar, queria direcionar a primeira pergunta para o Barreto, né? Diversas pesquisas têm afirmado e reafirmado que não é preciso mais desmatar para aumentar a produção agropecuária na Amazônia, onde cerca de 90% das áreas que foram derrubadas viraram pasto. Tu pode explicar para a gente o porquê disso, que a gente não precisa mais desmatar para aumentar a produção agropecuária na Amazônia? Certo. Basicamente, você falou aí a maior parte da área desmatada está com a pecuária, né, que são pastos para criação de gado bovino. Tá? Agora, a produtividade média dos pastos ela é muito baixa. Já existe tecnologia que pode ser adotada para melhorar o uso dessas áreas. Por exemplo, dobrar ou até triplicar o que é produzido, né, na mesma área. E isso faria, então, com que a gente tivesse área de sobra para continuar aumentando a produção da própria pecuária no futuro, mas também para outros usos, né? Tem demanda para crescimento não só da pecuária, mas também da agricultura, para a área de reflorestamento. Tem uma demanda grande do que a gente chama de restauração, reflorestar, seja deixar a floresta voltar ou fazer reflorestamento para usar os produtos ali de floresta. E um uso muito importante, mais recente, que está sendo muito valorizado, é ter floresta para acumular carbono, que eu posso explicar mais tarde depois, que à medida que as árvores vão crescendo, a gente tira da atmosfera gás carbônico e isso ajuda a melhorar o clima. E aí também, se tu puder comentar um pouquinho, Barreto, sobre a questão do ponto de não retorno, né? Acho que tu trouxe a perspectiva de que a gente já tem muito pasto, que a gente não precisa desmatar mais. Se a gente continuar desmatando, a gente pode chegar nesse ponto de não retorno. Se tu puder compartilhar um pouquinho sobre o que seria esse ponto de não retorno. Eu venho assim de uma família rural e convivo também bastante com a área rural, e sempre tem essa imagem que desmatar é bom porque a gente abre área para cultivar, e isso gera riqueza, né? Tem essa mentalidade. Só que o mundo todo já desmatou bastante, e o Brasil já desmatou bastante. A Mata Atlântica hoje só tem 7%, a Amazônia já está ali em torno de 20% desmatado. E não só o desmatamento, mas outras atividades que causam a poluição, que causam a mudança climática, ele já está mudando o clima. E à medida que o clima vai ficando mais seco, aumenta a frequência de queimadas, redução de chuva, e também essa própria floresta remanescente, nessas condições, a borda ali da floresta vai ficando mais vulnerável. Então, a continuidade desse desmatamento, ele já está agravando a condição climática, e se continuar, vai agravar ainda mais. Esse ciclo negativo vai se reforçando. Seca, queimada,
e essa borda da Amazônia ela vai deixar de ter condições de regenerar. Então, você imaginar que a floresta tinha um certo tamanho e essa borda cada vez mais frágil, extinta, aí você gera uma condição que você não tem mais condições da floresta voltar naquele ambiente, porque o próprio clima e a condição ali de solo já não permite um retorno de floresta. E é interessante, né, a gente pontuar também que se a gente chegar nesse ponto de não retorno, não vai ser um problema só para quem está na Amazônia ou um problema só para os povos da floresta, mas para todo mundo, no Brasil e no mundo, vai sofrer influência desse ponto de não retorno. E aí, Maxielle, indo para você, né, que atua no ramo da pecuária, e a pecuária tem sofrido grande pressão justamente por causa do aumento do desmatamento na Amazônia, né? Vem como a pecuária é um dos culpados aí desse aumento no desmatamento. Então, eu queria entender do teu lado como produtores que atuam de forma sustentável avaliam isso e como vocês têm se organizado também. Tá. Eu costumo dizer que tem produtores que estão aqui trabalhando. Paragominas, como você falou, foi o início da experiência do município verde, né, na Amazônia. E aqui os produtores têm feito trabalho de casa. Ano passado saiu até um material, uma publicação maravilhosa do Amazon falando das restaurações, né? Paragominas realmente foi destaque na restauração de muitas áreas, e a gente tem trabalhado esse problema que é o desmatamento, né? Com enfrentamento. Por quê? Aqui no Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas, a gente conversa e tem um enfrentamento. Acho que é importante a gente colocar isso, né? Qual é o problema e como resolver o problema. E a gente tem um diálogo muito grande, assim como foi a adesão do projeto, hoje ainda consiste nisso, mas claro que tem alguns produtores, não só neste município, mas em outros, que querem extrapolar aquela possibilidade legal, né, de fazer a limpeza daquela área, de fazer a supressão do que é legal, mas eu comungo muito com essa ideia do que o Paulo disse, que hoje nós temos áreas sim, suficientes para produzir, a gente precisa intensificar a produção, né, aqui em Paragominas mesmo, eu estou falando mais da nossa área aqui. Claro que algumas pessoas possuem esse direito legal da abertura, né, dos 20%, e a gente também precisa encarar isso, porque é a legalidade. Assim como a gente não quer que tenha desmatamento legal, a gente não quer deixar com que as pessoas não exerçam o seu direito da legalidade para fazer uma limpeza diária, para continuar produzindo. Mas, sim, encarar o problema que existe, tentar resolver e continuar com políticas públicas, né, que eu acho muito importante. Hoje nós temos iniciativas, por exemplo, da cadeia, né, da carne, que ela vai desde o produtor até a gôndola da venda, que envolve todos os ramos, né, envolve os produtores, os sindicatos, os frigoríficos, os supermercados, os açougues e a pessoa que compra. Então, isso que eu acho importante, né, a gente trabalhar toda essa cadeia para entender de onde sai, como é feito, e também tem o trabalho da rastreabilidade, que é algo que a gente vem conversando no Estado, a Federação da Agricultura, ela está muito empenhada nisso, eu acredito que esse é o caminho que a gente tem para seguir, para valorização, né, e para justamente amparar esses produtores que fazem tudo da forma correta, que produzem da forma correta, e precisam intensificar, e fazem tudo da melhor forma, e aqui nós também tivemos exemplos como a Pecuária Verde, também o Paulo e o Amazon também participaram desse grande projeto, que foi a Pecuária Verde, que trabalha o bem-estar animal, a intensificação, os resultados positivos mesmo da propriedade. Mas precisamos avançar muito. Tem produtores que hoje necessitam, por exemplo, de regularização fundiária para poder ter acesso aos financiamentos para intensificar a produção. Então, é uma cadeia, a gente tem encarado isso, tem dialogado com todos os pares, com o poder público, e para poder avançar. Né? Existe, sim, uma pressão, e existe uma pressão nossa também para que as coisas se resolvam. Né? Eu acho que esse é o caminho, é dialogar, é crescer e resolver. Porque a gente quer uma carne melhor, a gente quer ser isento de qualquer problema trabalhista, sanitário, ambiental, né? A gente quer progredir, e esse é o caminho, porque existe uma necessidade alimentar também no mundo, e a gente está aqui também para caminhar nesses dois extremos, produção e com consciência. Obrigado. Acho que a Maxielle trouxe muito, né, sobre intensificar a produção
nos pastos, né, nas áreas abertas que a gente já tem. E aí, falando um pouquinho do que o Barreto comentou, logo na primeira resposta dele, sobre a questão da produtividade, né? O Barreto fez um estudo chamado Políticas para Desenvolver a Pecuária na Amazônia Sem Desmatamento, e lá ele conta que a produtividade é muito baixa, como ele comentou. Em média, são 10 bois, onde a gente poderia ter 33, por exemplo. Então, Barreto, eu queria que trouxesse para a gente o que explica isso, né, essa baixa produtividade, e como que a gente pode solucionar esse problema. Tá, obrigado. Então, tem basicamente dois lados ali. De um lado, tem várias políticas que acabam incentivando o desmatamento. Tá? A pessoa vai lá desmatar para ganhar dinheiro com a produção, isso é uma parte, né? Então, tem um mercado. Agora, existem políticas públicas que, ao longo do tempo, elas foram implementadas de forma distorcida, o próprio desenho de forma distorcida, que estimula as pessoas a desmatarem mais do que precisa. Tá? Então, um exemplo existe uma terra que é pública, imagina como se fosse um parque, uma praça na cidade, e alguém diz, legal, gostei dessa praça aqui, eu vou montar meu condomínio aqui nessa praça. Ele sabe que aquilo é legal, mas ele vai ganhar dinheiro fazendo isso. Obviamente, a prefeitura, o governo ia chegar lá, olha, esse aqui é uma praça pública, isso pertence a todas as pessoas, você não pode desmatar essa área. Fazer um condomínio aqui. Mas aí poderia algum vereador ir lá dizer, não, mas esse cara aqui vai ser legal, ele vai gerar emprego aqui, construindo esse condomínio, a gente vai regularizar esse cara que invadiu a praça. Obviamente, todo mundo ia querer invadir todas as praças da cidade e ganhar dinheiro se a Câmara de Vereadores aprovasse essa ideia. Tá? Ia dar errado, né? A cidade não ia ter mais praça, ia virar uma confusão. E isso acontece na Amazônia com a ideia da grilagem, que existe floresta que é pública, alguém vai lá, ocupa, desmata ilegalmente, e depois faz pressão, e o governo vai lá e aprova um programa para regularizar. Então, isso cria uma corrida para desmatar, para ganhar dinheiro desmatando e depois vendendo ou fazendo uma pecuária ali de baixa produtividade. Então, esse é um exemplo ali de uma política que foi errada. A gente pode até falar depois o tipo de regularização fundiária que seria necessário, Maxieli, a advogada, sabe bem ali do tema também. Mas só estou te dando um exemplo que essa coisa de ocupar para ter a posse de áreas, e muita gente fazendo isso ao mesmo tempo, a gente cria uma área muito grande aberta na Amazônia, tá? E aí, com baixo uso, o mau uso dessas áreas, a produtividade é baixa. Aí você chega, esse pasto acaba ficando degradado, e aí você diz, bom, mas eu posso adotar a tecnologia, já existe a tecnologia para fazer e tal. Só que agora você tem uma área enorme que você precisaria de estrada, de outras infraestruturas, de assistência técnica. E se você usa uma área grande e produz pouco, tem pouco dinheiro para melhorar toda essa área, os salários são ruins, a prefeitura e o Estado arrecadam pouco, então fica ali aquela situação de eu criei uma destruição que gerou pouca renda, eu não consigo colocar as condições se eu tivesse que reformar todo esse pasto gigante que está virando a Amazônia. Tá? Então, você tem políticas erradas que vão tendo desdobramentos ambientais e econômicos muito negativos. Então, para começar a mudar, eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Parar esse desmatamento que não faz sentido, tá? Com fiscalização e outras políticas, criar áreas protegidas, reconhecer direito dos povos indígenas, né, que inclusive tem invasão de terra indígena nesse processo de grilagem. E a outra onde é que, de fato, eu tenho que melhorar a produtividade. Se eu melhorasse toda a produtividade do pasto hoje, eu não ia ter nem gado para colocar, porque a área é tão grande. Nossa. Então, eu vou ter que começar a melhorar em alguns lugares estratégicos. E esse lugar onde é que já tem a melhor infraestrutura, onde é que já tem mais gente,
onde é que já tem escola agronômica, né? As escolas técnicas, as universidades, porque, de fato, eu não preciso de toda essa área. Então, você tem que ter um plano bem estratégico de colocar os recursos certos para melhorar a produtividade nessas zonas mais prioritárias. O que seria isso, então? Assistência técnica, capacitação. A Maxiele falou ali que a gente participou no projeto lá em Paragominas com vários fazendeiros e eu acompanhei bem isso. Você tem que ir lá, tem a capacitação dos funcionários da fazenda, e não basta eu ir lá no dia, olha, é assim que faz, né? Tem que acompanhar ali, Exatamente. pelo menos durante um ano, porque as pessoas vão aprender a técnica, mas ao longo, o pasto, né, não é uma fábrica ali que está tudo medido facilmente, né? Vai ter a época de chuva, a época mais seca, ao longo do ano as coisas vão variando, você vai ter que ir observando como você vai fazendo a melhoria. Manejo, né? É um manejo que você vai também aprendendo fazendo. Ou seja, você tem que ter uma assistência bastante continuada de qualidade, a gente acompanhou isso lá. Então, eu não conseguiria fazer isso em toda a Amazônia de uma vez, e eu nem precisaria, porque tem tanta área desmatada, e a conta que eu fiz, basicamente, se a gente dobrasse a produtividade, hoje, sobraria ali 20 milhões de hectares de pasto, tá? 20 milhões de hectares é o tamanho do estado do Paraná, tá? Só para ter uma noção. É muita área. Então, a gente tem que parar o desmatamento rapidamente e ir criando essas condições para melhorar nas áreas que, de fato, a gente precisaria melhorar a pastagem. Paulo, eu queria acrescentar aqui, tem uma coisa que eu sempre falo, que é onde a gente peca do agronegócio, é a comunicação. Né? Muitas vezes a gente fala muito bem aqui, a gente fala com os nossos, fala dentro da porteira e tem essa dificuldade de comunicar. Claro, como qualquer atividade, eu te falo porque eu sou advogada e dentro da minha área eu sei que tem assim, vocês são, por exemplo, um ONG, tem problema também, que tem gente que faz certo e tem gente que faz errado. E aí é o que eu sempre costumo dizer para o nosso grupo aqui e para os outros presidentes do sindicato, quando a gente troca as ideias, precisamos comunicar melhor, porque os produtores, em sua grande maioria, eles não são os grileiros, eles não são os especuladores imobiliários, né? Porque existem aquelas pessoas que são especuladoras imobiliárias, elas vão fazer esse desmatamento para vender, e esse é um outro pessoal, a maioria dessas não são produtores rurais, né? E eu te digo isso com bastante afirmação mesmo, por conta da vivência, né? Eu tenho 18 anos de advocacia e acompanhei muito isso, acompanhei todas essas operações do IBAMA no Estado, e hoje eu vejo muito claro, assim, o diferencial das pessoas. O produtor mesmo, né, ele quer intensificar e a gente tem feito isso. O Estado do Pará hoje é o terceiro, né, maior rebanho do Brasil e tende a crescer porque eles estão aprendendo isso, da intensificação, da melhoria genética e aí por diante. E aí eu falo, o Estado precisa mesmo ter força e ter uma mão forte. Por quê? Precisa usar a legalidade. Quem é especulador imobiliário está fazendo coisa errada, está desmatando legalmente, aí o Estado precisa ser firme. Porque essas pessoas, elas não podem atrapalhar quem está aqui trabalhando, lutando para fazer a coisa certa, né? Então, eu acho que a gente peca nisso, a gente peca, às vezes, na comunicação e a gente precisa melhorar isso, né, nesse diálogo. E essas políticas públicas também elas tendem a melhorar, como todas. Se a gente fosse aplicar hoje a pecuária verde, muita coisa já estaria melhorada, né, Paulo? Eu tenho certeza disso, a gente estaria já evoluindo. E, claro, essas políticas todas precisam melhorar, e aqui a gente sempre fala muito forte em Paragominas que a gente tem um diferencial. Paragominas não é melhor e nem pior do que nenhum outro município. Eu ouvi isso e é uma verdade. A gente apenas está trabalhando a coisa de uma forma diferente. E a diferença desse município aqui é o diálogo através dos seus pares mesmo. E aqui a gente tem conversado muito isso, da forma do que é certo para se fazer e do que não é certo a gente também não apoiar, né? E a gente demonstrar isso e conversar para chegar nas melhores políticas públicas para o município e para o agro. E, assim, nas interações que eu tenho também, eu percebo que, às vezes, falta um pouco de consciência dessas informações que o Barreto trouxe para a gente, né? De que é possível aumentar a produtividade, que já existe tecnologia. Então, acaba que, muitas vezes, até por falta de consciência, de conhecimento, o produtor ele fica fechado
para não implementar essas tecnologias ou correr atrás de um crédito rural, como o Barreto comentou. Então, são muitos elos, assim, muitos setores diferentes que a gente precisa conversar para poder engajar, né? Que tu já falou um pouquinho sobre isso, e é a minha próxima pergunta, né? Tu, como representante, Maxiele, das produtoras e dos produtores de Paragominas, tu deve escutar muito dessas histórias, né, que o Barreto trouxe, que tu acabou de comentar, e aí vem um grande desafio, né? Como fazer para que todos e todas se engajem nessa mudança? Que a gente já sabe que precisa fazer uma mudança, como que a gente faz para engajar todo mundo? E se quiser trazer algum exemplo de algum produtor, né, que participou desse projeto junto com o Barreto, junto contigo, algum exemplo aí que a gente tem de Paragominas. Tá. Aqui nós temos, foram alguns produtores que participaram, né? Foi encabeçado esse projeto pelo presidente na época, Mauro Lúcio Costa, que é um grande defensor, né, dessa intensificação da produção, do bem-estar animal, um conjunto positivo. Então, assim, eu aqui, igual eu já até trouxe isso, né? A gente tem um diálogo muito grande, né, de conscientizar e tentar dar esse direcionamento na melhor produção. Né? Aqui hoje mesmo nós lançamos 3 ATEG, que é assistência técnica, né? Do leite, do mel e da piscicultura. Então a gente tem um produto, por exemplo, eu tenho vários produtores, mas um produtor hoje mesmo, ele recebeu 3 ATEGs numa pequena propriedade. Então ele vai trabalhar mais do que uma atividade dentro da sua propriedade, ele vai conseguir agregar valor e aí também ele vai ter toda a assistência técnica para poder crescer esse gado, que no caso dele é o leiteiro, crescer esse gado dele, desenvolver melhor e conseguir agregar valor, porque é outro problema. Como o Paulo falou, o estado é muito extenso, né? Em Paragominas, eu fiquei muito impressionado com essa informação. Se nós juntarmos todas as estradas e todas as vicinais, é a mesma quilometragem de irmos a São Paulo e voltarmos. Você tem noção, porque quando a gente coloca assim, parece que fica mais claro para a gente, né? O tamanho, a dimensão. Paragominas é realmente um município muito grande, não é? Tem uns municípios muito maiores, mas aqui também é muito grande. Então, assim, como ajudar esses produtores? Porque também é uma outra situação. Zé Neto, aqui nós somos presidente do sindicato de produtores, nós somos de todos, o pequeno, o médio e o grande. E a gente tem que conseguir caminhar por todos eles. Cada um tem uma realidade, né? Cada um vai ter uma necessidade diferente, então a gente precisa atendê-los. Então, assim, a necessidade do pequeno talvez é muito diversa do grande. O pequeno precisa, coitado, sair às vezes com a produção dele que ele não consegue. Mas não é nem por causa da estrada, da vicinal que está quebrada, ele não tem um transporte. E a gente precisa auxiliá-lo. Né? O grande tem uma grande produção de grãos ou precisa escoar o gado, né? E não tem estrada. Então, a gente precisa estar dialogando. Mas sempre, igual eu falei com vocês, demonstrando o que é legal, demonstrando o que precisa ser feito e tentando assim, conscientizá-los pelo diálogo, para demonstrar também a conversa do agro, para poder explicar, porque, igual tem muita gente que fala, a Amazônia não é um lugar seguro, né? Generaliza, não é assim. Né? Claro, nós temos muitos problemas a avançar assim, nas resoluções, mas nós não podemos generalizar, e a gente tem que mostrar quem está fazendo a coisa correta. Então, assim, tem um problema, igual eu te falei, precisamos encarar o problema, precisamos avançar, precisamos de diálogo e precisamos olhar para todos, o pequeno, o médio e o grande. Não sei se o professor, o Paulo Barreto quer comentar alguma coisa, senão já puxo o gancho para a nossa próxima pergunta. Não, eu acho que foi bem interessante a Maxiele levantar esse tema das estradas, né? Que isso faz parte do que eu tinha falado antes, e é um bom exemplo, assim, de como a gente tem que pensar o planejamento da região, tá? Quais são as prioridades, né? Tem um debate que às vezes fica travado sobre infraestrutura, né? Tem a ideia que ter mais estradas causa desmatamento, e é verdade, se você tem uma estrada num lugar sem controle e tal, tem mais mercado, as pessoas vão desmatar em torno da estrada. Aí, isso abre um debate, bom, mas para fazer algumas coisas, eu, de fato, preciso melhorar as estradas. Então, onde é que, de fato, eu tenho que ter estrada e melhorar as estradas? A Maxiele falou
do universo dela, que é grande, mas é pequeno dentro da Amazônia. Ela falou que no município as estradas vicinais é o equivalente a ir e voltar a São Paulo. A gente mapeou essas estradas, tá, Marcelo? Na Amazônia. São uns 500 mil quilômetros. Nossa. Então, tem uma rede enorme de estradas vicinais, e uma parte grande delas está onde tem mais gente já, onde já tem uma colonização mais antiga. Mas, mesmo ali, as estradas são ruins. Isso dificulta melhorar a qualidade de vida local, de melhorar a produção, de ter escola, de ter saúde e tal. Mas aí tem gente que tem a ideia, eu quero abrir uma outra estrada que vai cortar uma área que não tem nada lá, porque eu acho que abrir mais a Amazônia é que vai desenvolver. Então, por que eu vou abrir uma nova estrada numa área que não faz sentido, se eu tenho aqui milhares e milhares de quilômetros de estradas que eu preciso melhorar? Então, esse é um tipo de debate que deveria ser feito. Onde eu preciso de infraestrutura com qualidade, e aí sim eu devo priorizar, e parar com essas ideias de ficar abrindo mais áreas, inclusive estradas, que vai causar mais confusão ali, destruição, sem retorno socioeconômico. Tá? Então, esse é um debate que eu acho que é bem relevante, Marcelo, de colocar assim, né, nos ambientes que você circula, que tem a ver com infraestrutura. Né? Uhum. E outros elementos locais ali. Hoje, para você melhorar, quer dizer, sempre você dependeu de ter comunicação e capacitar as pessoas. Hoje isso significa ter internet. Então, tem estrada, a parte de comunicação, internet. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa trazer para esses locais que, de fato, tem muita gente e tem potencial para melhorar, ao invés de ficar defendendo ideias de abrir novas regiões, que está lá a floresta intacta, ou que tem povos tradicionais, eu vou abrir uma área que vai causar mais confusão. Né? Então, esse é um debate que é chave. E é ligado também à ideia de regularização, né, fundiária. Uhum. Tem gente que está lá legitimamente, pelo histórico de ocupação e tudo mais, ele tem o direito a ter uma regularização fundiária. Só que os grileiros se juntam com quem não tem inteligência na parte do agro para dizer, não, vamos fazer uma regularização que vai ajudar todo mundo. Então, a gente tem que diferenciar quem, de fato, tem direito a essa regularização, e a lei atual já permite fazer isso, e bloquear essas ideias de fazer regularização desses que estão querendo só se apropriar lá da praça, né? Sem ter direito. Então, separar isso é super importante, também para valorizar quem quer fazer direito e não deixar margem ali para esses que são ilegais, que acabam prejudicando todo o setor. Acho que, como o Barreto falou, né, a Amazônia é um universo, assim, inclusive existe a Amazônia fora do Brasil e muitas pessoas não sabem disso, e tem diversos contextos, né? Acho que o que é bacana é justamente o Barreto trazer esse ponto de vista da pesquisa, do que já foi feito conclusão, né, de que a gente não precisa mais desmatar para poder aumentar a produtividade, e a Maxele trazer exemplos de produtores, né, que estão trabalhando nisso, e justamente que são diversos contextos dentro da pecuária também, produtores pequenos, médios, grandes, o que você não consegue encontrar uma receita pronta para aplicar, né? Eu tenho muita experiência de trabalhar com povos da floresta, muito focado em produtos florestais não madeireiros, então estou aprendendo muito nesse debate com vocês, está sendo muito rico. Muito obrigado por essa troca. Só que a gente veio falando muito sobre pecuária, né? Desde o começo da nossa conversa a gente falou sobre pecuária, mas a gente tem que aumentar a produtividade da Amazônia também em outros setores que não seja só a pecuária. Então, o Barreto ele participa dos estudos, né, do projeto Amazônia 2030, e aí tem vários caminhos para a gente desenvolver a Amazônia que vão além da pecuária, né, desenvolver sem desmatamento. E aí eu queria que tu comentasse com a gente, Barreto, quais são esses outros caminhos, né, os principais caminhos para a gente desenvolver a Amazônia sem desmatamento, além da pecuária, por exemplo. Tá. Eu vou falar um pouco da parte florestal e depois até da parte urbana, tá? Que é uma parte que muitas vezes é esquecida na conversa. Uhum. Na parte florestal tem madeira, né? A floresta tá lá, tem madeira, você pode ter uma extração bem feita,
que reduz ali os danos e deixa a floresta com mais chance de regenerar, e também pode estimular a regeneração. Isso na floresta que está lá. Nessa área desmatada, bom, na parte florestal também tem outros produtos, né, que já são extraídos, as comunidades já fazem, então tem oportunidades, né? Tem açaí, dependendo da região, outras têm cacau nativo, tem vários produtos ali. Aqui tem algumas questões que são bem relevantes, ligadas a... Tem castanha, né? Tem várias questões aqui ligadas a melhorar a forma de fazer ali a exploração na floresta, mas também tem uma outra parte ligada à qualidade de produto, que é um tipo de análise que o projeto fez, que é bem relevante, e um dos estudos mais interessantes tem a ver com a castanha, né? Que antes era falado só castanha do Pará, depois do Brasil, e hoje, de fato, o maior exportador de castanha é a Bolívia, né? O Brasil perdeu ali uma parte do mercado, porque, por exemplo, a Europa aumentou ali o critério de qualidade para não comprar castanha que tivesse uma infecção ali de um fungo, que a toxina desse fungo ele é cancerígena, então exigiu um padrão de qualidade. O Brasil não fez ali o dever de casa de melhorar a qualidade naquela época, e a Europa deixou de importar. A Bolívia ali também com condições comparativamente ruins de infraestrutura, de organização e tal, mas eles se organizaram e resolveram esse problema e passaram a ser os principais exportadores. Inclusive, eles compram ali parte inclusive do Brasil e fazem o processamento e vendem. Então, esse é um exemplo interessante de que não basta você ter o recurso, você tem que ter uma organização para produzir com qualidade, tá? Então, a ideia de bioeconomia, somos ricos em recursos, tal, mas a gente tem que ter esses recursos e a gente tem o Brasil, né, e as comunidades, os empresários se organizarem para ter uma produção de qualidade. Isso envolve capacitação. Precisa, por exemplo, um laboratório para fazer teste de qualidade ou para ter técnicas ali de sanidade, né, do produto, para secagem, algum tipo de processamento. Esse é um tipo de coisa que uma pessoa sozinha, muitas vezes, ele não vai conseguir fazer, uma comunidade pequena também não vai fazer. Aí precisaria de ter um arranjo, né, de uma associação, que pode ser do setor privado com as comunidades, e imagino que você tem trabalhos, né, nessa área de, olha, está aqui as empresas se juntam com as comunidades e melhora a qualidade. Essa é uma área que tem muito espaço, muita carência, que a gente tem que fazer mais e com qualidade para os vários produtos, né? A gente fala o açaí, né? Tem vários tipos de produto do açaí que, fora o consumo tradicional que a gente está acostumado, eu tenho um hábito agora de, quando eu viajo assim, fora do Brasil, eu fico olhando o que é que tem de açaí em tudo quanto é lugar, né? Então, encontrei chá na Escócia, encontrei laxante nos Estados Unidos. Todo tipo de produto lá você encontra de açaí. Então, como é que você pega aquele produto e transforma nesses outros, né? Que isso pode agregar valor também na região. Então, essa combinação de ter o recurso natural e ter a capacidade de processar, de criar novas coisas, isso é uma área também muito relevante, porque aí, ligando com a parte das cidades, a maioria da população, embora muita gente fale, olha, temos que desenvolver a Amazônia, porque tem muita gente pobre lá e tal, e como se as pessoas fossem muito ali dependentes da floresta, mas a maior parte, de fato, vive nas cidades. Seria ótimo ter uma maior integração de produtos da floresta e produtos agropecuários que geram bons empregos nas cidades, né? Tem uma carência ali de bons empregos nas cidades. Então, fazer essa conexão urbano-floresta, urbano-rural, também seria muito relevante com, por exemplo, uma industrialização de parte desses produtos, né? Isso está surgindo, tá? Em Belém, agora você vai em alguns restaurantes, em alguns lugares, você vai ver lá que as pessoas estão vendendo ali chocolate fino, que é feito já ali na região metropolitana de Belém. Isso é uma coisa nova,
E o Pará é um dos maiores produtores de cacau. Então, essa é uma oportunidade, né, de trazer mais produção desses produtos amazônicos, né, para o ambiente urbano, para exportar e tal. Então, esse é um tipo de ganho que eu acho que é bem interessante, e não ter só aquela visão, olha, tem esse grande mercado global de alguns produtos, de algumas commodities, mas a região tem outros produtos também que podem fazer parte ali de uma cesta, né, de produtos que a região produz. E acho que tem uma outra área que até a Maxielle pode falar também, que Paragominas fez bem. Às vezes, a Amazônia tem às vezes não, muitas regiões da Amazônia estão mais isoladas. Ela não vai chegar no mercado global. Mas, por exemplo, aquela comunidade local poderia ter um produto de mais qualidade e que ele vai vender para compra pública local. A castanha, o leite da castanha, o açaí e outros produtos, e você tem uma economia local que é fortalecida, né? Paragominas fez, por exemplo, ganhou prêmio, inclusive, na área da merenda escolar local, ter castanha, ter produtos assim. Então, esse é um tipo de coisa que seria também muito interessante da gente avançar. Ótimo. E teve um outro diálogo que eu estava participando há um tempinho atrás, né? E eu comentei que quando a gente fala também de desenvolvimento, sempre associa, por exemplo, a aumentar a produtividade da pecuária, a produtividade dos produtos da floresta, também não madeireiros, mas a gente também precisa do básico, né? Que é a educação, segurança, saúde, né? Dessa qualidade de vida para poder apoiar nessas outras atividades que a gente faz aqui na região amazônica. E aí, como o professor comentou, né, Paragominas é um exemplo assim para diversos pontos. E agora eu queria conversar com a Maxielle, proprietária, a Maxielle empresária aí da empresa de crédito de carbono, que também é uma outra solução que a gente traz para desenvolver a Amazônia sem desmatamento. E aí eu queria entender, Maxielle, de ti, por que tu decidiu investir nesse mercado, né? E como ela pode ser uma nova fonte de renda para produtores e produtoras rurais. E agora vou falar com mais amor ainda. Olha, gente, assim, eu me formei, né, em dezembro de 2004, logo em 2005 teve o protocolo de Quioto, e aí foi quando surgiu todo esse diálogo do crédito carbono. Então, o que acontece? Desde 2005, eu estudava essa questão do crédito carbono. Só um minutinho, que eu entalei. Então, eu sempre estudei essa questão do crédito carbono e com muito amor. Mas antes parecia assim uma utopia, algo que estava muito distante da gente. Desculpa, gente. Eu fui e me engasguei. Só que agora é uma realidade, isso já acontece. Desde 2020, a gente tem projetos aprovados aqui em Paragominas. Desde 2020, a proprietária do imóvel ela recebe valores pelos créditos de carbono do imóvel dela. Então, assim, sempre gostei dessa área, sempre realmente estudei há muitos anos, mas o que mais me trouxe a isso foi pensar um contexto geral. Por exemplo, a Nativa Carbono, que é a minha empresa, eu tenho mais 3 sócios, a gente trabalha numa parceria com a Federação da Agricultura e os sindicatos locais de cada município. Então, uma parte da venda desse crédito que é produzido, ela vai direto para os sindicatos e para a federação. Por que isso? Para a gente fortalecer toda a cadeia produtiva. Exatamente com isso que eu estava falando para vocês, com estudo, uma forma de auxiliar os produtores a diminuir o custo, como fazer o melhoramento genético. Isso, os sindicatos vai se fortalecendo e vai ajudando todos os produtores. É um retorno, né? 5% desses créditos também, eles vão direto para projetos sociais. Então, olha só, como eu sou encantada com esse projeto. O produtor recebe por um serviço ambiental que ele já faz. A floresta já está ali prestando esse serviço ambiental. Ele vai receber por aquela área e é como se ele tivesse, para entender muito bem, José Neto, eu gosto de fazer sempre um comparativo. É como se você tivesse um apartamento com 10 cômodos, tá? E nesses 20%, você só poderia utilizar a cozinha e o banheiro. Os outros 8 cômodos é como se fosse os 80% da sua propriedade que você precisa preservar sem utilizar. Então, a partir de agora, você vai ter uma renda vinda desses 8 cômodos. É como se você fosse alugar esses 8 cômodos. E todo o seu imóvel
né? Ele vai ter uma renda. Assim é essa parte do crédito carbono. O produtor vai passar a receber por essa área de floresta que está ali e ele está prestando serviço ambiental. Só que não é só receber, é o auxílio que essa parte social ela agrega em toda a comunidade em volta daquela propriedade rural. A gente tem tido já um resultado extremamente positivo, por exemplo, em Portel, onde 1.200 famílias elas receberam regularização fundiária, estão recebendo regularização fundiária, fizeram toda a parte de cá com um projeto social. Elas receberam 3 milhões de muda nativa. E agora elas estão, através do sindicato, trabalhando de forma a vender o produto no coletivo. Elas deixam de vender para aquele atravessador, no qual vai tirar bastante o lucro deles, entendeu? Ela passa a vender de forma coletiva e ela agrega valor. Então, assim, ela começa a receber pelo crédito da floresta dela, ela intensifica a produção dela e ela protege, porque ela está satisfeita com aquela produção ali. E ali onde aquelas pessoas estão, muitas vezes, não tem... Como o Estado é muito grande, nós já colocamos isso, muitas vezes a gente não consegue dar um olhar na educação que você falou, José Neto. Então, por exemplo, naquela comunidade que eu estou te falando de Portel, onde tem mais de 500 mil hectares entre regularizados e sendo regularizados, um projeto de crédito carbono, nós temos ali sendo construído 20 escolas para auxiliar essas famílias. Então, é uma forma também de fazer um serviço social, apoiando o produtor rural, fortalecendo o sindicato, que é quem vai auxiliá-lo, por exemplo, na defesa política do produtor, né? Porque essa é a função do sindicato, fazer essa defesa política, vai amparar ele na produção, muitas vezes no fomento. E então eu acho que eu sou tão encantada com esse projeto porque a gente agrega muito com o projeto de crédito carbono. O produtor recebe o que lhe é, para mim, de direito, né? Porque ele está ali fazendo esse trabalho e aquela área ali ela tem que ser produtiva, porque muitas vezes, na visão de alguns produtores, 20% torna aquele imóvel economicamente inviável. Né? E dessa forma, não. A propriedade toda vai ser economicamente viável. Ela vai ter 20% na produção. Eu estou falando 20%, mas a gente sabe que tem algumas áreas que hoje era consolidada antes do marco do Código Florestal em 2008, ficaram 50%. Mas na grande parte do Pará, é 20% de área para produção e 80% para área de conservação. Então, aquele imóvel todo se torna produtivo. E fora que a gente continua produzindo, incentivando o produtor, porque aí ele passa a não ser mais visto como um predador, mas um protetor da floresta. Né? A gente faz uma defesa da propriedade privada, porque esse é um problema muito grande que a gente tem na Amazônia, e a gente precisa falar sobre isso também. Então, quando ele torna aquele imóvel mais lucrativo e ele tem um apoio de uma certificação internacional, ele também auxilia na defesa da propriedade privada. Né? E essas comunidades no entorno desses imóveis rurais, elas são assistidas. E isso é fantástico, com educação, com projetos sociais, com projeto de biodiversidade. E a gente está falando só de um serviço ambiental. Vocês falaram aí de outros, né? Por exemplo, a gente tem a coleta de açaí, de castanha, a gente tem o extrativismo dos óleos, que hoje só tende a crescer, né? Então, a gente está falando de um serviço. A gente vai fazendo isso através da conscientização, a gente vai demonstrando como ser feito. Né? A gente pode fazer projetos, por exemplo, de adotar árvores, né? Árvores que são realmente antigas e são árvores que realmente têm um potencial muito grande, e essas pessoas podem adotar árvores aqui no nosso estado. Então, é um mercado que só está começando, e esse ano com a COP27 eu tenho certeza que esse é um mercado que vai crescer muito. O olhar do mundo tá para cá, tá para a Amazônia, por causa da densidade da floresta, né? E realmente isso vai ser muito positivo para o nosso estado em geral. Sou muito otimista mesmo. Muito obrigado, Maxielle, aí, por compartilhar um pouquinho dessa paixão, né? E desse trabalho que tu fazes também com carbono. Nossa hora passou tão rápido, faltam 10 minutos para a gente terminar a nossa conversa. A gente não vai conseguir responder as perguntas dos comentários agora, mas a equipe do Amazon anotou as perguntas e depois eles vão retornar, tá? Vão responder para vocês que colocarem nos comentários. Muito obrigado pela participação. E aí a partir do que a gente conversou aqui, né, com o Barreto, eu, a Maxielle, ficou muito evidente de que a gente não precisa mais desmatar,
para poder aumentar a produtividade da Amazônia, seja no setor agropecuário ou em tantos outros, como a gente comentou aqui, né? Diferentes formas de desenvolver a Amazônia sem desmatamento. E a nossa série de lives era justamente propostas, que a gente vinha falar sobre essas propostas aqui, e a gente deixou várias propostas para desenvolver a Amazônia sem desmatamento. Então, esse nosso bate-papo a gente começou na primeira live que a gente teve, falando sobre a importância das terras indígenas para combater o desmatamento. Hoje a gente trouxe sobre propostas para desenvolver, como eu comentei, e é só um começo de uma conversa que a gente espera que quem está assistindo a gente leve adiante, né, com seus familiares, com seus amigos, nas redes sociais. Eu falo muito sobre isso, o Amazon também, a Maxiele também, o Barreto também. E aí queria que tu deixasse tuas considerações finais rápidas aí, Maxiele, para o pessoal que está acompanhando a gente, como eles podem te acompanhar também na internet daqui para frente. Tá. Eu quero de novo agradecer, né? Eu tenho certeza que foi uma e poderão ter muitas outras conversas dessa, né? Agradeço a todo mundo que está acompanhando, o Paulo que trouxe toda essa experiência gigantesca que tem, você, Zé Neto, que fez essa intermediação, que foi ótima, a Simone que está aí nos auxiliando. Eu quero dizer que a gente precisa continuar o diálogo, né? A gente precisa saber separar o joio do trigo, a gente precisa saber quem é produtor, quem quer crescer e quem não está fazendo da forma legal. E trabalhar para a gente melhorar as políticas, ter uma estrutura, né? E eu acredito que só com muito diálogo entre todos a gente vai alcançar esse êxito, né? Que eu tenho certeza que tem a segurança alimentar, é algo que a gente precisa pensar, né? Não tem jeito. A gente precisa ver que o mundo precisa se alimentar, mas a gente também precisa aqui cuidar das nossas florestas. Então, é com diálogo, é com intensificação onde tem produção, é recebendo o recurso das áreas de floresta, que também é o que é de direito. E é isso. Obrigada, e foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigado, de novo, Maxiele. E agora, Barreto, se tu puder também dar umas considerações, falar umas considerações finais para a gente e contar também como que a gente pode acompanhar todo esse trabalho que tu fazes, né? Onde que a gente pode procurar e achar teu trabalho na internet. Tá bom, muito obrigado você por conduzir aqui, a Simone, a Fernanda do Amazon, que organizou e está aí por trás dos bastidores de tudo isso, e a Maxiele por ter vindo e compartilhar. Achei bem relevante, Maxiele. Eu recomendei o convite, né, para você vir, que eu acho que é bem interessante você, do setor rural, ter já, né, uma empresa aí na área de carbono. Para mim é um sinal. Tá? Você falou assim, eu acompanho há muito tempo e nada estava acontecendo, mas o fato de você, do setor rural, já estar com uma empresa, para mim é um indicador. Esse negócio está virando, as pessoas estão... Então, acho que é um bom sinal, né? Que eu acho que é um complemento, né, às outras coisas que a gente já tinha falado. E você falou um pouco da parte florestal, ali talvez sem uso, mas, de fato, as pessoas já poderiam usar aquela floresta da reserva legal para madeira, né? Muita gente já explorou a madeira ali, ficou rico, ganhou dinheiro e tal com a madeira. Agora tem possibilidade de acrescentar renda, né, também com o carbono, né? A floresta regenerando, trazendo carbono da atmosfera, né, para as árvores, isso também acho que é um grande caminho. E aí a importância, você falou um pouco de fazer as políticas corretas, tal. E aí é um ponto-chave, realmente o setor privado puxar os políticos, tá, para aquelas políticas que são mais adequadas, né? Eu acho que a comunidade assim das ONGs e tal, os cientistas, vem fazendo já um pouco desse movimento, mas o setor privado tem um papel muito grande, porque tem ali um poder político, econômico, tal, de puxar mais, né? E aí eu tenho certeza que você participa aí de várias rodadas de conversa nesse mundo, que eu acho que é bem interessante. Tem outras instituições aí do setor privado que estão puxando essas discussões, né? Para trazer mais o desenho da política que favoreça, né, essas pessoas que estão buscando as soluções, né? Seja para melhorar a produtividade das áreas já desmatadas e para aumentar a proteção e os recursos, né, para facilitar a conservação das florestas
e também a proteção, né, das pessoas que têm direitos ali, que já estavam, né, no caso das reconhecimento das terras ali dos povos originários, tem as comunidades, as outras comunidades que ocupam florestas também, né, quilombolas, tal. Então tem muita coisa nessa área florestal que está incerta agora, sob risco, que a gente tem que resolver ali também com as políticas adequadas. Então, tem a solução, né, para quem está na área agropecuária e também para a área florestal. E aí eu acho que aí a gente chega nisso que você falou no final, né, de fato ter uma região que vai estar mais protegida e mais próspera ali ao mesmo tempo, né, e com mais oportunidades, inclusive, na área urbana. Obrigado. Eu posso só acrescentar uma coisinha. O projeto de manejo nas áreas de crédito de carbono, de projeto de geração e de crédito de carbono, pode ser feito, viu, Paulo? Então, isso aí sempre vai estar acontecendo e isso é positivo, porque é mais uma renda mesmo para o produtor rural. E aí você pediu só para eu dizer como me seguir, né, José Neto? Eu vou só falar. No Maxiele mesmo, nas redes, é só o Maxiele, me encontra, estou aberto para trocar ideia com todo mundo aí. Obrigada. Tá ótimo. Eu esqueci de falar aqui. Bom, a página do Amazon tem lá os links para tudo que a gente faz. Tem outro projeto que chama Amazônia 2030, né? Amazônia 2030, que tem lá mais de 40 estudos também, inclusive esse que a gente falou aqui, né, das políticas, e vários outros sobre esses temas da castanha, que eu falei, segurança, parte urbana. Tem muita coisa disponível lá. E a ideia desse projeto é trazer a informação para um debate mais amplo sobre o desenvolvimento da Amazônia, para orientar os políticos que vão disputar a eleição esse ano e tomar posse e a gente discutir e melhorar as políticas nos próximos anos. Então, como a gente falou de como engajar os produtores e produtoras, agora a gente quer que quem está assistindo a gente se engaje também. Então, pesquise aí no site do Amazon outros estudos, acompanhe as redes da Maxiele. Quero agradecer também a Simone, minha parceira aqui na condução dessa conversa, se tu puder dar um até logo para a gente também. E agora é a minha vez de dar um tchau, né? Em breve a gente vai voltar aqui com a nossa última live dessa série de lives que o Amazon está propondo, e o tema vai ser como restaurar a floresta gerando renda. A gente vai informar a data ainda nas redes sociais e em breve a gente se vê. Muito obrigado à participação de todo mundo, muito aprendizado, muitas propostas e até a próxima. Boa noite. Boa noite.